Esse vídeo é para quem quer começar a ganhar músculo em casa hoje, sem comprar absolutamente nada, somente com o peso do corpo. Eu vou ser honesto com você do começo ao fim. Dá para ter resultado? Sim, a ciência já mostra isso. Mas existem alguns detalhes técnicos que vão decidir se você vai evoluir de verdade ou se vai estagnar em 2 meses. Então hoje eu vou te mostrar até onde dá para ir só com o peso do corpo, quais ajustes você vai precisar fazer no treino para continuar evoluindo, para quem é esse tipo de treino e onde está o limite real dele, porque esse limite existe e eu não vou esconder isso de você. Primeiro, a boa notícia: dá para ganhar músculo só com o peso do corpo sim, e isso é cientificamente confirmado. Vários estudos já compararam o treino somente com o peso do corpo versus o treino com carga externa e mostraram que o ganho de massa muscular pode sim ser parecido, desde que 3 variáveis sejam respeitadas. A primeira delas é a proximidade da falha. Esse é o princípio base de todo o treinamento para hipertrofia. Quando você treina com o peso do corpo, não dá para ficar trabalhando com repetição engessada, tipo 3 séries de 10. Você precisa ir até a falha, ou seja, até o ponto em que você não consegue mais fazer uma repetição completa. E a partir da falha na primeira série, você define a sua zona de repetição. Então, se você falhou em 20 flexões, a sua zona de repetições é de 18 a 20. Se você falhou em 8, a sua zona é de 6 a 8. Percebe que não tem nada engessado, você vai trabalhar as zonas de repetições de acordo com a sua falha muscular. A segunda é a cadência. Cadência nada mais é que a velocidade que você faz o movimento, que você realiza a execução. E é aqui que mora um dos segredos sobre o treino com o peso do corpo. Se você não pode aumentar a carga, você aumenta o tempo sob tensão. Ao invés de fazer uma flexão em 2 segundos, faz em 6. Desce em 3 segundos, sobe em 2 e pausa 1 segundo no ponto mais difícil, que no caso da flexão é lá embaixo. Assim o músculo passa muito mais tempo sob tensão e isso aumenta o estímulo para a hipertrofia sem precisar de carga externa. A terceira é a amplitude. Amplitude é o grau de movimento que uma articulação percorre durante o exercício. Em um agachamento, por exemplo, é quando você consegue descer abaixo da linha do seu joelho, dentro de um bom padrão de movimento, é claro. Quanto maior a amplitude, mais eficiência nós geramos para o ganho de massa muscular e força. Se você faz uma amplitude mais curta, provavelmente você está deixando de evoluir. E agora um detalhe muito importante: sobrecarga progressiva não é só colocar mais peso, é qualquer coisa que torne o exercício mais difícil ao longo do tempo. Volume de séries e repetições, cadência mais lenta, amplitude maior, tudo isso é considerado na literatura uma forma de progressão, não necessariamente só a carga externa. E quem não entende isso acaba estagnando em 2 meses achando que o problema é a falta de equipamento. Agora eu preciso ser honesto com você. Existe sim um limite real no treino só com o peso do corpo. E quanto antes você entender isso, melhor para você não se frustrar lá na frente. O primeiro problema que você vai encontrar é o excesso de repetição. Quando você não tem como aumentar a carga e começa a ficar mais forte, mesmo ajustando as questões que eu comentei no início do vídeo, como cadência, amplitude, você vai precisar de muitas repetições para chegar na falha muscular, que é o ponto de estímulo ideal para que haja hipertrofia. Então vai chegar uma hora que você vai precisar fazer umas 30 repetições e o treino começa a ficar monótono e chato. O segundo problema é a baixa variação de exercícios. Somente com o peso do corpo, sem utilizar nenhum equipamento auxiliar, seu cardápio fica muito limitado. Você tem flexão, agachamento, prancha, fundo, algumas variações, mas depois de alguns meses isso começa a ficar repetitivo e pode gerar desistência. E o terceiro ponto negativo é que existem alguns grupos musculares que são muito difíceis de treinar bem só com o peso do corpo. Glúteo médio, por exemplo, que é estimulado na abdução de quadril. Você até consegue adaptar com alguma coisa ou outra, mas o estímulo em si é fraco. Costas também é outro grupo muscular difícil de se trabalhar sem equipamentos. Outros grupos musculares como o ombro e bíceps, você vai precisar fazer adaptações com objetos que você tem em casa se quiser estimular eles da forma correta. Esses são limites reais, por isso esse método de treino só com o peso do corpo funciona mais para quem é iniciante ou para quem busca somente saúde e qualidade de vida. Aí sim faz sentido colocar esse tipo de treino na sua rotina. Agora, se você quer algo mais organizado para evoluir constantemente, na descrição do vídeo tem os meus 3 programas de treino em casa. Dá uma olhada lá e veja qual deles faz mais sentido para você.
Só um ponto muito importante, dentro deles tem sim alguns exercícios somente com peso do corpo, mas para aproveitar ao máximo do meu método de treino, você vai precisar comprar alguns equipamentos simples, justamente pelos motivos que eu te expliquei agora há pouco. Treinar todos os grupos musculares de forma equilibrada, ter mais variações de exercícios e evoluir por mais tempo, alguns equipamentos vão fazer toda a diferença. Eu não estou falando de montar uma academia em casa, nem de investir muito. Eu estou falando de investir 200 a 300 reais em alguns equipamentos que duram anos. E agora eu vou mostrar na prática um cardápio de exercícios para você fazer ainda hoje sem sair de casa. Eu separei esses exercícios em duas categorias. Primeiro, exercícios somente com o peso do corpo sem precisar de nada. Depois, exercícios com objetos que você tem em casa. Mas como eu disse anteriormente, esses objetos são adaptações, eles não substituem perfeitamente um equipamento adequado, mas para quem está começando agora, já vai ser o suficiente. Começando então pelos exercícios somente com o peso do corpo, dá para a gente realizar a flexão tradicional. Uma adaptação da flexão tradicional um pouquinho mais fácil é a flexão com o joelho no chão. Para as pernas, podemos realizar também o avanço dinâmico e o agachamento bilateral, que é o exercício mais tradicional de pernas. Ainda somente com o peso do corpo, podemos realizar as pranchas, tanto a prancha frontal quanto a prancha lateral. Uma ótima opção para fortalecimento da lombar é realizar esse exercício, que se chama perdigueiro. Ele traz mais estabilização e força para a lombar e para o centro do corpo. Para o abdômen, podemos realizar o abdominal tradicional, quanto o abdominal infra, que é esse onde tiramos o quadril do solo. Agora, com exercícios que vão utilizar algum material da sua casa, o primeiro deles é a flexão inclinada. Você vai precisar de um banco com altura na linha do seu joelho para cima. E ainda com esse mesmo banco, podemos fazer a subida e descida unilateral. Agora vamos precisar de uma cadeira. Com essa cadeira, vamos realizar elevação pélvica bilateral e unilateral, além de tríceps banco e búlgaro. E o próximo item auxiliar vai ser uma mochila. Coloca uns pesos para aumentar a dificuldade e com essa mochila conseguimos realizar tanto a elevação lateral quanto a elevação frontal. Além também de conseguirmos realizar bíceps com a mochila. Para costas, nós vamos precisar de um lençol. Vai dar um nó na ponta desse lençol e vai passar esse nó do outro lado da porta, simulando uma âncora de porta. Dessa forma, conseguimos realizar uma puxada, tanto uma puxada bilateral quanto unilateral, lembrando sempre de apertar as escápulas quando realizar o movimento para uma maior ativação das costas. E para a parte de trás da coxa eu tenho essa excelente opção, que nós vamos precisar de um pano, de preferência um pano que deslize no solo, e agora vai fazer esse movimento de flexão e extensão de joelho com o quadril acima. Dá para fazer tanto bilateral com as duas pernas, quanto unilateral. Esse é um exercício bem difícil, você vai sentir bastante posterior de coxa. Então é isso, treino só com o peso do corpo funciona assim, desde que você respeite os 3 princípios que eu te mostrei no começo do vídeo e desde que você entenda os limites reais que ele tem. Para quem está começando hoje, não pode investir ainda em equipamentos ou se você está buscando somente saúde e qualidade de vida, esse treino é o caminho perfeito. Se surgiu alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu leio e respondo todos pessoalmente. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal e deixe sugestões de temas aqui nos comentários para os próximos vídeos. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui e até mais.